Boa tarde a todos. O mundo cristão está agora fazendo manobras que ainda porão em evidência o quase ignorado povo observador dos mandamentos de Deus. Este é o canal France Profecias. Sejam todos bem-vindos ao estudo do quinto selo que trata da Igreja Invisível, também conhecida como Igreja dos Mártires, e se encontra registrada em Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Assim, o tempo da Igreja Invisível, porém triunfante, será pequeno e compartilhado com o tempo da Igreja Morta ou vomitada, representada pelo cavalo amarelo. Às vezes pode parecer que o Senhor esqueceu o dano que vem sendo feito à sua Igreja por seus inimigos. Mas Deus não esqueceu. Nada neste mundo é tão caro ao coração de Deus como a sua Igreja. Ele punirá os que o representam mal, mas será misericordioso para com todos os que sinceramente se arrependerem. Apesar de não dispor de uma estrutura física como as demais, os membros da Igreja Invisível estarão dispostos a pagar o preço que for necessário para defender a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel entre as nações. O julgamento da humanidade será concluído neste período, cada vez mais próximo de nós, com base nos dois grandes erros que serão defendidos pelo papado: a imortalidade da alma, ligada com o espiritismo, e a santidade do domingo, defendido por Roma. O espiritismo se encontra na origem mesmo da nova ordem mundial, e a observância do domingo já faz parte das medidas globais propostas pelas Nações Unidas para o controle das condições climáticas. Muito em breve, o decreto dominical terminará sendo imposto sem disfarces sobre todos, por meio de leis governamentais, a partir dos Estados Unidos da América. A verdadeira polêmica, no entanto, entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, vem sendo ignorado pela maioria que não entende que é desta forma que o ouro será separado da escória. E enquanto extingue-se a validade dos cultos nos templos, os justos deste período serão transformados em agências especiais para resgatar o povo de Deus que se encontra enganado no interior dos mesmos. Neste sentido, a perseguição dos justos se torna essencial nesta hora de prova, pois será por meio de contestações, censuras e calúnias sobre os justos que os sinceros que continuam enganados em Babilônia poderão ser sacudidos por Deus, a fim de acordarem para o resgate. Os cristãos nominais, por seu turno, se rendem aos poucos à nova ordem mundial, evitando sujeitar-se ao escárnio, ao insulto, às ameaças de prisão e morte. O conflito será incessante, mas ninguém será deixado a lutar sozinho. O Senhor derramará o seu Santo Espírito sobre a parte triunfante de sua Igreja, para o cumprimento de sua estratégica missão. Uma obra semelhante de resgate estará sendo realizada também pelas primícias de Israel, em conformidade com Isaías 11 e 11 e 12. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel
e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Informações fidedignas informam haver mais de 1 milhão de judeus messiânicos espalhados pelo mundo em diferentes condições sociais. Eles ainda serão chamados para habitar em Israel, mas não farão parte dos 144 mil, os quais tiveram uma experiência exclusiva com o seu Deus e habitarão para sempre com ele em Jerusalém. Para os seus filhos, que restam no âmbito das nações, Jesus faz os seguintes alertas e recomendações. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Mateus 10, de 16 a 21. Com relação aos mortos deste período, há um clamor por vingança. Deste ponto de vista, o altar apresentado neste quadro profético refere-se ao altar de sacrifícios do santuário construído por Moisés, onde Jesus Cristo, e por extensão, os mártires de todos os tempos, foram ali representados. Como o sangue daqueles animais inocentes era derramado na base do altar, Levítico 4, verso 7, e considerando que a vida da carne está no sangue, Levítico 17, verso 11, as almas ouvidas daqueles que se oferecem em martírio podem ser consideradas como estando debaixo do altar. A simbolização do quinto selo visa encorajar aqueles que enfrentarão martírio e morte no futuro, para que possam contar com certeza de que, a despeito do aparente triunfo do inimigo, a justiça divina será feita e o sacrifício deles logo recompensado, como assegura Apocalipse 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Estas almas certamente não são espíritos desencarnados de mártires falecidos, pois que isto não seria compatível com as demais escrituras. E também não existem almas jazendo debaixo de um altar no céu. Trata-se apenas de uma representação simbólica destinada a ensinar a lição espiritual que acabamos de receber. Em síntese, o quinto selo se refere a 2 grupos de mártires: os mártires do passado, que clamam no verso 10, e os do que ainda serão martirizados sob a influência da grande Babilônia, em Apocalipse 6, 11 e 17, verso 6, representada pela união das igrejas corruptas com a política. Os últimos mártires tombarão no bom combate, pregando em um alto clamor a advertência do terceiro anjo, contra a besta e o seu sinal, como vimos no terceiro selo. Não devemos confundir a ocorrência de mortes nesse período com o decreto universal de morte que ocorrerá sob a sexta praga, pois que lá os justos serão libertados das consequências daquele decreto, pela voz de Deus, feito está, que será ouvida no início da 7ª praga. O sangue dos últimos mártires só será derramado antes do fechamento da porta da graça, como estímulo aos que se encontram no vale da decisão, porque só assim poderá ser preparado o caminho para a remoção dos filhos de Deus que ainda se encontram em Babilônia. De acordo com o exposto,
Os primeiros 5 selos proporcionarão uma visão panorâmica do juízo de Deus a partir de 1844 até ao fim do tempo da graça. A relação do 5º selo com as pragas conecta os mártires desse período com a justiça divina. A sua súplica, até quando, Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue? Apocalipse 6, verso 10, é respondida quando Cristo veste suas vestiduras de vingança, no fim do tempo da graça, conforme dizem a 2ª e 3ª pragas, pois após a revelação de que as águas do mar e dos rios se tornam em sangue, disse o anjo das águas: Tu és justo, tu que és e que eras, santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Apocalipse 16, versos 3 a 6. Esta é uma clara indicação de que as 7 últimas pragas se encaixam após o 5º selo e antes do 6º. Aqui finalizamos o conteúdo do 5º selo. Esperamos que tenham gostado o suficiente para dar o seu like, acionar o sininho e convidar seus amigos e familiares para se inscreverem em nosso canal. Eles certamente ficarão muito agradecidos. Agora, vamos assistir uma música especial e até o próximo vídeo, se Deus quiser.